nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu estou aqui me sentindo muito à vontade. E na igreja nós chamamos lá em São Luís de subsede, mas aqui é a sede, no campo Iabecel, não é isso? Pastoreado pelo nosso pastor Antônio de Freitas Melo. Sou de ministro, minha esposa e irmã Irandi, e estou revendo aqui alguns irmãos, a irmã Lindalva, a irmã Raimundinha, as duas eu saúdo ali a igreja do Dom Avelar. Estou vendo ali o irmão Chaguinha, o irmão Chaguinha está aqui, o irmão Chaguinha da Ebenezer. Deus continue lhe abençoando, irmão Chaguinha. Estou ali pastoreando aquela congregação, um missionário, né? Irmão pastor Leoneto, que é chamado de missionário. Estou muito feliz por ver alguns irmãos aqui, como se diz, né? O pastor Osiel Gomes gosta muito desta palavra, naquela batida. E assim nós vamos para o céu, é naquela batida, irmão. Não é agora de muita inovação, não, é nessa batida. Estamos na terça, na quinta, na quarta, no domingo, firme, salvo, fiel em Cristo Jesus e saudável espiritualmente, não é verdade? Então é nessa batida que nós estamos aqui firmes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria também de agradecer a confiança que me foi dada por vos trazer a palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do verso de número 6. Vamos ler, a igreja acompanha a leitura até o versículo de número 12, para a nossa meditação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Vou voltar um pouquinho mais, versículo de número 5. Nos diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos, dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. O tema da mensagem nesta noite é: eu sei em quem tenho crido. Na verdade, esta segunda carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Assim bem como os 2 primeiros versículos nos traz essa apresentação, e também de forma clara que o autor, como sendo Paulo, é incontestável. Destinado a quem, pastor Paulo Silva? Foi destinado diretamente ao seu discípulo chamado Timóteo. Timóteo era um discípulo novo, um pastor novo, com estrada bem iniciante, estava iniciando o seu pastoreio, mas nós veremos nesta noite algumas características do apóstolo e do pastor Paulo. É provável que a carta tenha sido escrita durante a segunda prisão de Paulo. É importante também entender que muitas vezes Paulo passou por algumas dificuldades. Nós iremos citar a primeira dificuldade de Paulo, entre elas quando Paulo está ali na ilha de Malta. Nós vamos agora para Atos capítulo de número 28,
e versículo de número 3. Eu gosto muito quando eu vou trazer a palavra, ler os textos da Bíblia Sagrada. Atos capítulo de número 28 e versículo de número 3. Está aqui escrito no meu sermonário, mas irei lê-lo para vossa meditação nesta noite. Antes do versículo 3, irei o versículo 4 também, lê-lo. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva, que caía por causa do frio. Versículo 3: e havendo Paulo ajuntado a quantidade de vides e pondo-as no fogo, os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Vejamos aqui, irmãos, nós vemos aqui que agora os bárbaros, que não eram muito amorosos, não eram muito pacíficos, nós vemos agora que eles olham para Paulo e entendem que Paulo agora vai ser castigado pelo seu mal. Paulo, na verdade, eles entendiam que Paulo era um homicida, até porque Paulo, que era o antigo Saulo, agora se converte ao cristianismo, e muitos olhavam para Paulo com desconfiança. Mas nós vemos que Deus tinha um projeto na vida de Paulo, ainda que os bárbaros não entendessem. E agora aquela cobra, aquela víbora morde a mão de Paulo, e Paulo somente sacode aquela cobra, aquela víbora, ela cai no fogo, e eles esperam Paulo padecer imediatamente. Eles tinham acabado de escapar de um naufrágio, e agora ele tinha toda a característica de não escapar daquela mordedura. Mas mesmo assim Deus estava com Paulo naquela ilha, e Paulo não morreu. E é interessante que agora as pessoas que veem Paulo vivo, eles ficam admirados, e Paulo agora recebe um outro tratamento, de tal maneira que ele fica admirado. Por quê? Porque eles viram que Paulo era verdadeiramente um profeta de Deus, um apóstolo genuíno. Paulo era conhecedor da palavra, mas também Paulo era cheio do Espírito Santo. Irei citar-vos também para nesta noite Eusébio de Cesareia, no livro de Eclesiástico, ou História de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 25 e 31. Ele diz: e afirma que Paulo foi martirizado em alguma ocasião durante o reinado de Nero, que perseguiu os cristãos implacavelmente. Vou abrir aqui um parêntese na mensagem, mas tem tudo a ver com a mensagem também. Nero vai perseguir os cristãos por volta do ano 67 depois de Cristo. Nós conhecemos a história desse imperador insano, maldoso, perverso, tirano. Quem não sabe a história de Nero, que Nero agora olha para o seu palácio e ele vai colocar agora alguns cristãos ali nos portes. Ele manda atar-lhes os cristãos, coloca-lhes azeite, e como não bastasse, agora ele manda tocar fogo nos cristãos, porque simplesmente ele queria ver o seu palácio iluminado e os cristãos pegando fogo. Nero era um homem perverso, matava cristão por perversidade, mas nem Nero parou a igreja de Cristo, nem o imperador parou a igreja de Cristo. Quero vos dizer que muitas pessoas admiram a história dos imperadores de Roma, mas eu vou lhes contar algo aqui, que talvez você não saiba. Dentre a maioria dos imperadores, praticamente todos eles se tornaram homossexuais. Eles tinham relações com homens. Ele pegava aquelas pessoas mais próximas deles, que eles tinham tanto privilégio, tinham poder, tinham glória, e utilizavam daquele poder para ter relação com homens. E eles aliciavam os meninos, os rapazes, e tinham relações com aqueles rapazes. A história não conta isto, mas para mim o imperador romano, para mim, não é digno de louvor. Tudo bem, nós temos que entender que a história faz parte, porque nós vivemos neste mundo. Mas mesmo assim, com aqueles imperadores, porque Roma queria parar o Evangelho, mas nós entendemos que o Evangelho de Cristo jamais será parado. O Evangelho de Cristo jamais cessará, porque
Senhor da igreja é Jesus. Quem é o Senhor da igreja não foi Nero, quem é o Senhor da igreja não foi César, não foi Pilatos ou outro qualquer. O Senhor da igreja é Jesus de Nazaré. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Paulo comprova que ele é comprovadamente um verdadeiro líder. E mesmo assim Paulo estava agora preso. Entendemos que na segunda carta de Paulo a Timóteo, até porque no versículo 1, continue com a sua Bíblia aberta, está escrita, e ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Jesus Cristo, seu Senhor. Na verdade, Paulo está se identificando. Paulo está agora trazendo as suas credenciais. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós vemos muitas heresias, muitas falácias, pessoas se dizendo apóstolos, apóstolas. Eu, pastor Paulo Sila, não aceito este título para qualquer pessoa que seja. Só existe os apóstolos, aqueles apóstolos da época da igreja primitiva. E Paulo é considerado um genuíno apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pois bem, o segundo tópico desta mensagem, o primeiro tópico fala da autoria da carta. O segundo tópico da mensagem vai nos falar sobre as orações e ações de graça. Até porque foi o próprio Paulo que disse: eu sei em que tenho crido. Eu sei em que tenho crido. Isto é uma carta de fé. Isto é algo importante para as nossas vidas, porque faz parte do cristianismo. Tem pessoas que é cristã, mas ele não defende o cristianismo. Ele não sabe como se defender. Mas nós cristãos sabemos em quem temos crido. Nós cremos em Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos em Jesus que foi à cruz, foi crucificado entre dois ladrões, mas aquele Jesus que disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu creio no Senhor Jesus, como já foi falado no domingo passado, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu creio no Senhor Jesus, que é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a glória de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é Deus, é Senhor e controlador de todas as coisas. Pois bem, estamos aqui no segundo tópico: as orações e ações de graças. A intercessão de Paulo por Timóteo. Paulo sabia das necessidades e fragilidades daquele jovem obreiro. Paulo passa a expressar seu cuidado, até porque no capítulo 1, versículo 3, abra sua Bíblia, olha o que Paulo vai dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Não somente isso, ele vai adiante: noite e dia, noite e dia. E aí eu te volto aqui principalmente para aqueles que são obreiros. Tem muitos irmãos aqui, irmãs, mas também tem muitos obreiros. Nós entendemos que o obreiro verdadeiro não é aquele que somente produz. O obreiro verdadeiro não é somente aquele que prega, não é aquele que prega bem, tem uma boa oratória, dialética, fala bem, domina o português. Não, o verdadeiro obreiro é aquele que é genuinamente cristão e que tem uma consciência pura, que não há acusação não há acusação alguma diante dele. Paulo está dizendo: sirvo com uma consciência pura. E ele vai dar um exemplo de líder: porque sem cessar faço memória de ti diante das minhas orações noite e dia. Na verdade, o jovem Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo também já tinha deixado Timóteo em Éfeso, e ali Paulo também o aconselhava. E agora Paulo continua aconselhando, porque ele sabia que Timóteo precisava
precisava de um acompanhamento específico. Timóteo era muito novo, mas também tinha um excelente mestre chamado Paulo. Pois bem, orações e ações de graça. Devemos seguir o exemplo de Paulo. Ora, tendo enviado a Timóteo a Éfeso, como eu já falei nesta noite. Ainda mais, a sensibilidade de Paulo. Falamos primeiro das orações, iremos falar também da sensibilidade de Paulo. Paulo era um dos expoentes máximos dos apóstolos de Cristo. Suas qualificações são conhecidas por todos os estudiosos. Paulo criou, ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo, um perseguidor do Evangelho. Paulo que pegava cartas, levava para perseguir os cristãos, a não somente perseguir, mas também maltratá-los, fazê-los serem apedrejados, como Estevão. Como nós sabemos, Estevão vai ser apedrejado, jogado fora da cidade. E o bonito que eu acho, isso parece até ser, como é que Estevão, no momento mais difícil da sua vida, ele olha para os seus algozes, não os acusa, mas quando ele olha para o alto, ele vê a Jesus, o autor e consumador da fé. Vê Jesus à direita do Deus Todo-Poderoso. Paulo era o exímio pregador. Estevão não se fez ser encolerizado pelas situações em que Paulo estava colocando sobre a vida de Estevão. Pois bem, vamos mais adiante. Paulo não se descuidava do homem humano. Vejamos só, vou me voltar aqui para os obreiros. Nós não devemos nos descuidarmos, porque nós somos humanos. Nós temos falhas, nós temos defeito. Tem muito obreiro que acha que é super-homem. Tem muito obreiro que acha que porque está produzindo bem, ele vai continuar sempre bem. Tem momentos difíceis. O obreiro tem que entender que também tem que ter o seu descanso. O obreiro tem que entender também que tem que conhecer a palavra. Mas o obreiro tem que entender também que a sua vida espiritual